Boa noite! Bora começar mais uma live. Falei que ia vir toda quinta aqui, ó. Até lavei o cabelo pra falar com vocês hoje. Bora, gente. Vamos começar a mandar invite. Começar a convidar o pessoal pra entrar na live. Hoje é dia de live. E essa live em especial, nossa, vai estar única. Falei pra vocês, prometi pra vocês. E quem vai estar aqui hoje vai ser uma pessoa sensacional, uma profissional maravilhosa. Então aproveitem muito. Quem tá hoje aqui na live, ó, já entrou, vai ter a oportunidade de estar junto com essa pessoa maravilhosa que eu amo muito, que faz muito tempo que eu não fazia live com ela, que tô muito feliz de poder estar aqui hoje junto com ela, trazendo esse assunto. A Sandra é uma pessoa sensacional, vocês vão poder ter muitos esclarecimentos aqui hoje, de várias coisas que vocês foram me falando aí ao longo das pesquisas, das caixinhas, né? Hoje é o dia de trazer, de falar, de poder tirar dúvida, tá? A gente vai falar bastante sobre a questão das funções, então aproveitem, tá? Já vou aceitar o convite da Sandra aqui. E, gente, quem tá entrando, vai já mandando aí o direct para as famílias, pros avós principalmente, tá? Pra todo mundo estar aqui junto com a Sandra, então. Vamos lá. Boa noite, gente. Bora, ó. Vou mandando direct. Deixa eu ver se tá certo aqui. Ah, entrou. Boa noite. Ei, boa noite. Olha, Tô aqui na conectadas. mas eu trouxe o vinho e a água. Equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio, né, Sandra? Sim, deixa eu levantar um pouquinho aqui o ring light, tá? Vou. Peraí. Tô mandando convite pro pessoal aqui também. E vou mandar. Aproveitando para mandar aqui, tem sempre quem pergunta se vai ficar gravado ou não. Eu tô dizendo só, vocês têm que vir, né? Hoje eu vou deixar gravado, porque essa convidada é muito mais do que especial, né? Não tem como não. Mas bora. Deixa eu mandar aqui pra galerinha também, enquanto você tá falando, eu vou mandar também. Tá. E eu vou colocar aqui nos comentários, para deixar fixado aqui o tema. Oi, Vou colocar Carmen. harmonia. Aí, ó. Quem tá aí? A avó tá aqui. Ah, essa avó foi convocada. Coisa boa. Um prazerzão conhecer a Carmen. Nossa, a mãezinha aqui, ó. Tudo é questão de se permitir, né, Sandra? A gente vai falar bastante sobre essa palavra aqui hoje, né? Falo muito isso pras mames, né? Que nem diz o Murilo. Tu viu o vídeo do Murilo, guria? Eu vi, mas que sarro, né? Que arriada. Do nada, uma arriada ali, ó. Oi, mames. O que tu tá fazendo, filho? O que tu tá fazendo? Tô mandando oi pras mames. Eu vou colocar. Eu tava pensando agora, um minutinho antes de entrar aqui, tava arrumando as coisas, daí tava pensando justamente o que você falou. Nossa, a gente fez live, quanto tempo fazia que a gente não fazia live, né, guria? Muito tempo. Não, e aquela... Gente, se eu for olhar, nossa, o conteúdo é riquíssimo, né? Mas eu tava muito crua naquela época, eu ficava assim, olha... Tudo certo. Faz parte da nossa trajetória, né? 2 anos, né, Sandra? 2 anos que a gente falou sobre... Foi da pandemia? Foi depois da pandemia? Não me lembro. Foi durante a pandemia. Foi 2021, né? Final de 2021, tava querendo se encerrar, porque foi até início do ano passado, né? A gente tava falando tipos de mães, né? Isso, falando sobre o tipo de mães. E falei pro pessoal como isso é esclarecedor quando a gente tem, né? As pessoas me perguntam,
Por que tu mudou tanto? Daí não se relacionam. Por causa do divórcio. Porque tu saiu do emprego. Não, isso tudo são consequências, né? Daquela primeira alteração de que a gente começa a olhar pra gente, começa a parar e perceber alguns assuntos que a gente precisa parar e olhar, né? É a consciência. Então, Sim. hoje, o convite, né? Eu te agradeço já inicialmente, estando precisando desse tempo dela, uma pessoa sensacional, maravilhosa, uma baita profissional. Que vocês vão poder perceber isso hoje aqui comigo, né, gente? E a Sandra, minha mentora, né? Tem muita participação aí em tudo que, graças a Deus, eu consegui transformar. Ainda a gente vai destravando, porque nunca para, né? Então, hoje o assunto, Sandra, né? Tô trazendo aqui bem proposital. A gente conversou de falar sobre os avós, falar sobre essa conexão em relação a mãe, filha, a netos. Ó, a mãe dando boa noite aí, ó. Boa noite, gente. Bora. Quem for entrando, já vai mandando aí o invite. Avós, mães, pais, né? Principalmente aí os avós têm que estar aí hoje para poder ouvir isso. Eu recebi alguns relatos de mães em relação aos avós. Recebi alguns relatos de avós se queixando das mães, né? Então, até onde vai o meu papel? Esses dias eu ouvi, como é legal quando a gente se coloca no movimento, parece que os assuntos estão surgindo, né? Que nem eu me propus a falar sobre avós. E Ótimo. o que tem de avós me chamando muitas vezes, conversando comigo, não só no Insta, às vezes na pracinha, tô com as crianças, aí vem uma avó, que legal, quem dera se a minha filha deixasse, sabe? Aquelas coisas assim, por que ela não deixa? A gente vai conhecendo a história das pessoas, né? Eu trouxe bem provocativo hoje aqui, né? Aí a situação da minha história. Mas antes da gente começar a falar, não sei se você quer te apresentar, pessoal, para falar um pouquinho sobre ti, sobre o teu trabalho. Quero dar uma boa noite para quem está aqui, né? Quinta-feira à noite com a gente, querendo aprender um pouquinho mais, absorver um pouco de conteúdo. E boa noite para todo mundo. Chay, quero te agradecer essa abertura, né? Estou bem feliz de estar aqui contigo, mesmo em meio a malas, né? Eu tô com a mente bugada hoje porque tava com cachecol e tenho que pegar roupa de calor, né? Aí dá umas bugadas. Mas é um prazerzão estar aqui contigo de novo. Gosto muito de ti, tenho um carinho enorme por ti, sabe disso. É muito bom de ver tua trajetória. Tô bem feliz de ver você assim, né? Seguindo um passo de cada vez, né? Acompanhei de perto algumas questões. Você também acompanha uma troca aqui, né? Mútua. E a Chay já me ajudou algumas vezes com relação ao Pedro, Bernardo. Então, é muito bom estar aqui contigo. E eu desejo poder contribuir aí para a galerinha que vai, né, ver ao vivo ou vai deixar gravado. Eu judia aqui do pessoal, né? Eu fazia live e não deixava gravado. Quer falar, esteja ao vivo, porque depois você não vai ver gravado. Esquece. Dificilmente você vai ter paciência para parar uma hora. E eu marcava quinta-feira, então é quinta-feira que eu vou ver a live ao vivo. Aí o pessoal começou, Sandra, por favor, deixa gravado, eu vou seguir. Tá bom, 24 horas então. Boa, gostei. Olha o negociador aí, né? Vou usar negociador, 24 horas, e depois eu tiro. Né? Boa. Então, quero dizer assim que eu tô bem feliz e vamos começar a falar. Eu quero que tu me diga. Eu tenho algumas anotações do que você já me passou e o que eu fui acompanhando nos stories, que você foi comentando. Eu vi ele que teve uma avó que não quis chamar a atenção da neta ou do neto, porque não é a mãe, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, você que dá o tom, por onde você quer começar, eu começo falando alguma coisa, eu trouxe os meus bonecos, se eu precisar mostrar. Trouxe meus bonecos aqui para mostrar, né, para o pessoal, caso precise. Então, tô aqui para entender um pouquinho mais. Tá, ótimo. Então, eu acho que dá para começar, né? Quero trazer isso aqui para ti também, que é uma situação em que eu trabalhei muito essa questão em mim, né? E aí foi a primeira provocação que eu fiz aqui foi quando eu comecei a ter os relatos, né? Eu como mãe, né? A Chay como mãe que cresceu uma criança que sempre acreditou que tinha que ser forte, né? Cresci sem avó. Minha mãe não teve mãe. Então, a minha avó faleceu. Minha mãe tinha 13 anos, ela era muito pequena ainda. Então,
já vem ali dentro da ancestralidade, né? Essa questão de, poxa, ela não teve mãe, aí eu cresci sem uma avó, e eu tive, sabe, eu tava bloqueio hoje, eu falei assim, gente, vocês já sentiram falta de uma coisa que vocês nunca tiveram? Porque eu via todo mundo, Sandra, as minhas amigas, os colegas, a família, tendo vó, tendo bisa, e eu não, sabe? Aquilo gerou uma sensação de falta muito grande em mim. E, poxa, aí eu acreditei. Eu não tenho muito vitimismo, não sou muito pro lado do vitimismo, né? Então, bora, então não tenho, vou ser a mulher forte que tem que ser, né? É isso aí, levanta a cabeça e vai. Porque afinal, minha mãe era forte, tendo crescido sem mãe. E eu estava no crédito, né? Porque ela tinha mãe. Então, só que isso tudo gerou muita dor, causou muita dor. E eu só percebi essa dor quando eu me tornei mãe. Porque eu comecei a ter um processo de afastar a minha filha quando ela começou a chamar a minha mãe de mãe. Né? Então, logo nos 2 primeiros anos da Lavínia, a minha mãe ela ficou 100% do tempo com a Lavínia, trabalhava demais. Saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite. Eu só dava mamar para ela. Quem cuidava, quem dava carinho, quem dava atenção era a minha mãe. E quando eu passei por esse processo de ouvir a minha filha chamando a avó de mãe, sabe? Eu comecei a competir com a minha mãe. Disse, não, tá gostando disso? Eu falava pra ela. Tá gostando que ela tá te chamando de mãe. Eu vou tirar ela, vou botar ela na escolinha, sabe? E eu fui bem abrupta mesmo, assim. Tal tamanho a dor que a criança estava sentindo, a minha criança estava sentindo, né? De ter ali aquela sensação de abandono sentida de novo. E eu mudei de cidade, inclusive, saí da cidade que a minha mãe morava, fui morar em outra cidade sozinha. Estava grávida do Murilo na época, passei muito trabalho. Gente, eu não aprendi no amor. Aprenda no amor, eu não aprendi no amor. Então, às vezes precisa de uma cutucada. Então, assim, para mim foi difícil, sabe? Ver a minha mãe sendo avó. E ao mesmo tempo parece que ela estava competindo com uma situação de mãe, sabe? E aí eu ficava, qual é a ação da mãe? O que a mãe faz? O que a avó faz? Acho que se tu quiser falar um pouco sobre isso. Chay, tem bastante coisa para. Eu gosto muito desses exemplos que a gente pode trazer, exemplificar e explicar melhor. E eu vou sempre trazer aqui, pessoal, cuidar, eu vou trazer dentro do que estão me trazendo. Só que é importantíssimo olhar o contexto de cada situação, a história de cada situação. Porque numa mesma fala, minha mãe fazia isso. Nessa família pode demonstrar uma questão e nessa outra. Depende da dor. E aí até você fala assim, não vamos focar muito na dor emocional. Eu falei, ai meu Deus, não vou poder falar. Não, é porque realmente nós somos seres que temos dores emocionais. Eu acabei de colocar uma publicação que fala sobre isso. Frases que parecem ser bonitas, mas no fundo escondem uma dor emocional. Você é tudo para mim, você é minha vida. Então, assim, cada família, cada contexto, e a mãe, a filha e o neto vão ter suas dores emocionais para serem olhadas também. Histórias de vida, assim como você falou, poxa, a minha mãe foi uma mulher muito forte. Então, você percebe que a fonte que você bebeu é de força. Você bebeu dessa água. E aí você vai passar essa força para frente. Então, depende muito do contexto. Mas vamos seguir aqui dentro do que é possível, dentro que eu não sei a vida das pessoas e quem está falando isso, né? Mas vamos começar das funções. A função da mãe, e a gente vai focar na mãe aqui, né, Chay? Pelo que eu entendi, o pai vai ficar para aula. Não que a gente está excluindo os pais vão ter a surpresa deles depois. Isso, né? Então, bom, primeiro eu quero falar que hoje, né, eu sou mentora de mulheres, faço mentoria para mulheres, trabalho com a constelação sistêmica, trabalho com a questão da análise corporal, que traz essas dores emocionais, para, na verdade, a gente entendendo a dor emocional, a gente consegue cuidar das nossas necessidades. Porque, Chay, quando a gente se torna adulto, então vamos lá para os bonequinhos, a gente tá aqui, mamãe veio, e teve a filhinha, mamãe e papai tiveram uma filhinha, essa menina cresce. Dá para ver bem? Sim, tá. E aí essa menina cresce.
Aqui, na vida adulta, essa mulher, deixa eu pegar uma mulher aqui. Essa mulher, ela vai se tornar, deveria ser o saudável, tá, gente? O saudável seria o quê? Nós adultos, cuidarmos da nossa criança. É como se o pai e a mãe aqui estivessem passando bastão. Olha, né, na fase adulta, agora é você quem cuida da sua criança. Então, esse seria o funcional, o saudável. Você adulta cuidar da sua criança. Nem sempre é isso que acontece. E é isso que eu vou ensinando para as pessoas nos atendimentos. A ela entender que dor emocional tem aqui, para ela começar a cuidar dessas dores emocionais, porque que tem necessidade. Todos nós temos necessidades. E aí, quando eu começo a entender, poxa vida, deixa eu olhar para você, criança. Você tem essa necessidade de contato, ou você tem essa necessidade de criação, você tem essa necessidade XYZ, eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar de você. Só que nem sempre é assim. As pessoas fazem o quê? Entregam a essa criança, as necessidades dessa criança nas outras relações. Marido, filho, sogra, líder, trabalho. Na própria mentora, às vezes busca essa mãe, esse pai, né, que eu cuide. Então, assim, o quanto é importante a gente saber disso, eu não vou ficar, como a gente combinou, falando das dores emocionais, mas quando a gente começa a entender que eu sou responsável de cuidar aqui das necessidades, vai ficando mais leve. Então, dentro dessas problematizações que o pessoal traz, né, que nem você falou, parecia que a mãe estava querendo concorrer comigo. Ali atrás eu vejo uma dor emocional. Ali atrás eu vejo um medo. Um medo do abandono, um medo de ser substituída. Então, todos nós temos isso. Quando eu entendo a minha dor, eu começo a entender também, compreender que o outro também tem feridas emocionais. E que talvez aquela intenção que ela está tendo ali é só para evitar uma dor emocional. Não é por mal. Muitas vezes inconscientemente. Então, a função de uma mãe é cuidar, né, da proteção, trazer os cuidados. Então, como eu estava falando, aí depois disso, essa função de mãe passa para nós adultas cuidarmos da nossa criança e seguirmos adiante. Então, a função da mãe é cuidar, proteger. O pai a gente vai colocar em outro momento. Então, Sandra, então quer dizer... E aí, só a mãe faz essa função mãe? Não, qualquer pessoa pode fazer essa função mãe. A partir do momento que você está cuidando, até uma madrasta, por exemplo, que é onde eu falo nos treinamentos, onde eu falo nas mentorias ou no workshop, até mesmo uma madrasta, ela vai fazer a função mãe em algum momento. Algum momento. Não que ela seja responsável, ela que vai ter que fazer tudo por essa criança. Aí depende muito, lembra que eu falei? Depende do contexto, dos acordos da família. Porque, por exemplo, está passando o final de semana na minha casa e eu sou madrasta dessa criança. Tá? Ela está passando o final de semana aqui na minha casa. Por algum motivo, o meu parceiro saiu, foi para a padaria, foi fazer alguma coisa. Essa menina está sob os meus cuidados. Então, se eu vejo que ela vai tomar um choque na tomada, eu não vou fazer, dane-se, deixa que tome choque, porque eu não é minha filha. Então, o momento de cuidado vai ser naquele momento, é momentâneo. Mas a gente sabe que vão ter acordos. A mãe deixa o final de semana, tem alguns acordos que ela vai fazer com o pai da criança. E aí sim o pai repassa para essa madrasta, porque é a ordem. Quem veio antes é o casal, essa família. Trouxe essa menina, né? Veio essa menina ao mundo. E aí a madrasta vai ficar sabendo, vai ficar dentro dos alinhamentos desse casal, que é o pai e a mãe da criança. Então a função da mãe é cuidar, proteger, acolher, dar amparo para essa criança, né? A hora que ela tiver com alguma questão, sei lá, um desafio, a mãe vai lá acolher, vai dar amparo, vai proteger essa criança, vai dar essa segurança para a criança. Uma segurança acolhedora, né? Exatamente. O BO começa quando um sai do quadrado do outro. Eu falo, cada um do seu quadrado. O difícil é ficar cada um no seu quadrado, né? As pessoas são muito ansiosas. É muito difícil, gente. Quiser desativar os comentários para o pessoal perguntar também, pode, porque às vezes quando eu for colocar o bonequinho,
a gente tira o comentário. Ó, vou ativar aqui. Quando a Sandra estiver ilustrando, daí eu ativo. Gente, coloca aqui, a Carmen até falou, né, que ela foi criada sem mãe, mas que ela teve avó no lugar de mãe, né, que é mais ou menos essa situação que tu trouxe. Que o cuidado nesse caso, quem fez foi a avó, né? Só que daí ela tem uma reprodução de padrão natural que os avós cuidam e aí entrou o conflito, né? Porque a figura de avó que foi o cuidado nesse momento. Mas foi por causa da falta da mãe, né? Tudo depende do contexto, como eu vou sempre repetir aqui. Por exemplo, nem você falou, eu trabalhava o dia todo e eu precisava, né? Deixasse com alguém. Aí é que vai, mas foi feito acordo, porque eu mesma já vi avós falando assim, poxa vida, a minha não é, eu amo a minha neta, muito, mas ficar o dia inteiro cuidando dela tá sendo desgastante, por quê? Porque tá acabando com o meu relacionamento com o meu marido. Tá fazendo a função de mãe, né? Com o meu parceiro. E aí, gente, ela já fez a função mãe dela. Falhou. Falhou só pra mim? Não. Eu tô te vendo, tá te ouvindo. Agora foi, tá. O pessoal avisa a gente aqui. Voltou. Então, assim, tudo depende do contexto da família. Se essa mãe realmente precisa trabalhar fora, precisa. Mas e cadê o parceiro também nessa situação para trazer essa demanda financeira para, pelo menos, essa mãe poder ter um pouquinho mais de tempo com essa criança? Ela precisa, ela tem que tá fora o dia todo. Segundo essa avó, tá ok para ela ficar o dia inteiro com essa criança? Ou ela tem demandas? A gente, quando fazia treinamentos final de semana, por exemplo, a gente perguntava para minha sogra, para a mãe do Diogo, falava assim, você tem algum compromisso sábado e domingo? Era uma vez por mês o treinamento. A gente perguntava, você tem compromisso sábado e domingo? A gente vai ter treinamento, a gente quer saber se você pode ficar com o Pedro e com o Bernardo. Não é assim, você tem que ficar com o Pedro e com o Bernardo, que a gente tem treinamento e dança. As avós têm vida, gente. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa aqui bem baixinha, assim, ó. As avós transam, tá? Exatamente. Ou elas deveriam estar transando. Quem não faz, deveria. Deveria. Então, assim, elas têm vida. E não é só sobre transar. Eu digo até sobre energia de vida, sobre o prazer da vida, de encontrar as amigas, fazer um curso, sabe? Viajar. Sair sozinha, que seja, né? Vida. Coisa pra si. Ela tem vida. A parte de criação de filhos, ela já fez. Não é mais o papel dela, não é uma obrigação. A dureza fica onde vira obrigação. Onde uma exceção já vira uma regra. Aí começa também os BOs. E sabe que eu percebo também, Sandra, isso que a gente está falando, muita questão de... Hoje até recebi um relato desse, assim, né? Que eu provoquei ele. Qual é a função da avó? A avó cuida, a avó não deveria cuidar, né? Poxa, aquela avó, ela estava manifestando ali. Não é minha obrigação eu repreender a minha neta. Eu já repreendi os meus filhos, né? Eu quero só amar os meus netos. Eu quero transmitir tudo aquilo que eu aprendi para eles, em conhecimento, em sabedoria, conversar, ler histórias, falar da minha vida, falar das coisas que eu passei, falar das coisas que eu vi, das coisas que ele pode aprender com isso, né? Não é nem de ensinar, mas é de transmitir o conhecimento e deixar que a criança, que aquele neto perceba aquilo, de aprender essa história, né? E ela falou... Acontece que eu imagino que essa avó tá cuidando da criança, é isso? Não, ela tá cuidando. Aí, essa avó não estava cuidando. Ela estava num final de semana com a criança fez uma coisa que a mãe não queria que ela fizesse, né? Tava ali brigando, brigou com um amigo que era da família, o primo da família ali, e ela ficou sabendo pela tia, que fulano estava mal educado porque a avó não falou nada, e a mãe se doeu. Poxa, como estão chamando meu filho de mal educado? Por que não repreendeu, né? Aquela coisa assim, devia ter repreendido, devia ter castigado. Eu falei, não, por que eu vou castigar? Depois eu ia te passar, eu ia te falar o que aconteceu e tu ia resolver, né? Então, aí tá, a mãe não estava junto. Não estava junto. Então, naquele momento ela estava cuidando.
naquele momento, 10 minutos que seja, ela estava numa função de mãe, porque ela estava cuidando dessa criança. Agora, repreender, educar, não é a parte dela, né? Ela estava ali cuidando. Exatamente. Cuidando. Tipo, por exemplo, cuidado ao cair, cuidado para subir uma escada. Sim. O que é certo, o que é errado, realmente é que se faz. Assim como na escola. Na escola eles estão passando conhecimento. Tá travando, Chay? Como é que tá para vocês? O meu? Pra mim travou um pouco. Agora voltou. O pessoal pode falar pra gente, por favor, nos comentários? Quem que tá travando? Que de qualquer coisa eu tiro o meu Wi-Fi. Também. Ou se voltou. Se o Se pessoal puder comentar, por favor. Mas foi bem isso, sabe? De trazer, Sandra, essa situação que ela falou pra neta, ela afastou a neta daquilo, né? Daquela briga, daquela discussão. E aí levou pra dentro, retirou dali. Até aí, ok, né? Afastou, beleza. Vai falar pra mãe o que aconteceu e aí a mãe vai repreender. Mas a mãe queria que ela já tivesse repreendido. Não, tu devia ter ensinado, porque quando era comigo, daí começa aquelas dores, né? E quando era comigo, tu não deixava isso acontecer. Deus do livro, era 2 e já estava apanhando, né? Aí que tá, se tem vó aqui, a vó vai falar o que? Isso, contigo era daquela maneira, porque naquela época eu era sua mãe. Exato. Agora é outro crachá. É outro crachá. Entendeu? É só a avó. E não quer dizer que é a avó que vai estragar, gente. A avó, a função da avó, é como a Chay falou, é passar esse conhecimento, digamos assim. É contar as histórias, é contar como foi, como que fazia, né? Como que acontecia. É aquilo que eu falei, a Chay bebeu da fonte, né? Então o neto, ele vai beber dessa fonte. Veja, nós viemos da nossa mãe, que veio da nossa avó. É passar de geração em geração, de repente até olha, você sabia que tem um prato na nossa família que é famoso? Então, fazer essas contações, história, fazer essa parte mais leve mesmo, porque a parte pesada já foi. Ah, mas minha mãe nem fez essa parte de dar carinho e atenção, porque ela trabalhava o dia inteiro. Sinto muito. Exatamente. Vai cuidar da sua dor. Vai cuidar dessa dor. O fato dela não ter conseguido te dar não significa que os seus filhos não possam ter uma avó. Exatamente. Sandra, isso foi uma coisa que eu falei para uma mãe em consultoria, né? Inclusive, porque ela trouxe para mim toda a dor dela, relatou tudo, a mãe era culpada. Eu falei, não julgo, né? Não julgo porque eu já fui essa filha. Né? Minha mãe tá aqui, ela que o diga, né? A gente tem as dores, mas é de parar e olhar, né? É um processo. Hoje mesmo, um cliente perguntou aqui, né? Falou assim, um pai perguntou, né? Os avós estragam e aí os pais depois repreendem para não precisar os avós estragarem, né? Os avós repreenderem. É isso mesmo, né? Os avós não é que eles vão estragar. O estragar não é deixar fazer... O estragar, para mim, na minha percepção, para a gente poder alinhar isso aqui, né? O pai diz, não pode fazer isso, o avô vai lá e diz, não pode fazer. Isso é estragar. Isso. Porque eu tô tirando a autoridade de quem tem, né? Exatamente. Mas aí... Agora, estragar porque deu um colo, um carinho, um afeto, um amparo que a outra pessoa não teve, não é estragar. Exatamente. Então, o que acontece são essas disputas sobre, você dá mais para meus filhos agora e você não deu para mim. Esse tipo de disputa acontece as inversões de papéis, onde essa mulher, né, vamos dizer, ou o homem, enfim, o filho, exige da mãe que ela, né, faça. E aí parece até... Aí tem que cuidar muito do contexto, porque pode acontecer dessa avó contrariar o que foi dito pela filha, justamente para mostrar, bom, você disse que eu fui uma mãe ruim, agora eu vou dar uma estragadinha, que é contrariar, né, vamos dizer aqui. Vou contrariar o que você disse justamente para você ser a bruxa má, assim como eu fui um dia para você. Já que você me pinta de bruxa má, é uma forma inconsciente de eu também te pintar de bruxa. Então, fica uma briga de ego de quem a criança ama mais e a criança fica sendo usada, feito um fantoche por essas pessoas por conta de dores emocionais, por histórias de vida. Não tem o amor, aí não tem o cuidado da mãe, não tem aquele amor incondicional dos avós.
né? E aí é mais mais um ser, é mais uma alma que está sendo, né, negligenciada. É o que eu digo, assim. A negligência, e aí eu até fiz um comentário num post esses dias, e aí vem aquela série de disparado, né? Várias pessoas curtiram, mas várias também foram de conta, porque tu vê as dores das pessoas quando a gente fala sobre um assunto assim, né? E era em relação ao pai, a função do pai. E eu falei assim, só fica de sugestão pra gente avaliar isso. Pronto, só larguei a bomba e saí. E é bem isso, assim, que nem eu falei pra ela, pra essa minha cliente específica, eu falei pra ela assim, olha, pra pensar um pouquinho se essa dor que tu tá sentindo, que, minha mãe, eu só queria que a minha mãe cuidasse de mim, porque eu falei, né, um dia, nesses dias no post, que a minha mãe falou pra mim assim, Chay, eu sempre fico contigo ou com as crianças, eu nunca fico com vocês juntos, porque tu tá sempre em função deles, quando eu tô contigo, e aí a gente nunca se permite poder ter um momento nosso juntos. E eu falei, tá, se fosse antes, já ia dizer, não, mas é assim mesmo, é minha família, eu tenho meus compromissos, eu tenho as minhas coisas. Mas não, naquele momento eu disse, não, ok, tudo bem, ela quer cuidar de mim, tá tudo bem, ela quer fazer a função dela, né? Porque ela fala muito assim, é porque eu não fiz, porque eu não... E agora vocês já estão adultos, agora não adianta mais eu fazer, né? Mas à medida que vocês vão me permitindo, eu vou fazendo. Eu falei, ok, tudo bem. Eu preciso hoje? Não, já sou adulta, né? Tenho a minha função de adulta. É bom receber? Né? Sempre é. Aceito carinho, acolho carinho. Mas sei muito dessa percepção assim, não vou cobrar isso, porque a função do cuidado já foi, a criança já cresceu. Já foi. E é liberar também o sentimento de culpa, né? Mãe, eu te libero, tá tudo bem, você não me deve mais nada. Não me deve, na verdade, os pais nunca. A função deles é trazer a vida. Trouxe, beleza. Educa, cuida e tal, e vai. Agora, tanta coisa que a gente, como mãe, deixa de fazer, a gente se culpa todos os dias por algo que a gente fez ou deixou de fazer. Exatamente. Exatamente. Liberar mesmo essa mãe dizer, mãe, tá tudo bem, você pode seguir, as coisas, você não me deve mais nada, tá tudo certo. Tá, claro, mas quer dar de bom grado depende do carinho, né, gente? Que não seja aquela dependência, né? Mas o que acontece, então, a desordem na família é quando começam essas danças da cadeira. Quando começa a filha querer que a mãe dê você não deu para mim, agora tá dando para eles. E aí ela entra nesse jogo ali da família, a bonequinha dela entra como irmã dos filhos. Sim. E aí, por isso, muitas vezes, essa mãe vai procurar achar, porque ela assim, meu filho não me obedece, meu filho não me atende, eu tenho que ficar gritando com ele, eu tô perdendo a paciência. Por quê? Porque ela tá brigando com o filho como se fosse irmã deles, né, dos filhos. Por quê? Ela tá exigindo, a energia dela é essa, de uma criança que tá exigindo uma atenção que não teve, tá brigando por essa atenção com os próprios filhos. E começa toda a bagunça da família, onde essa mulher vai para o lugar de irmã dos filhos. E é por isso que eles têm esses problemas de comportamento com a mãe, né, ou com o pai. Não, tá? E isso é bem real, assim, até esses dias uma menina me parou e ela estava falando, na verdade, com uma outra conhecida do lado, na academia, né? E aí ela falou assim, em algum dado momento que da conversa, ela parou e falou assim, a minha mãe não me deixa educar. Minha mãe não me deixa educar. Daí eu vai até o momento que eu me meto, né? Porque eu já me meti muito, já me deu ruim, né? Aí eu... Alguém te perguntou? Isso, bem isso. Aí eu falei assim, olha, eu posso te ajudar? Aí ela falou assim, claro, eu preciso muito de ajuda, porque eu tô fazendo de tudo e nada funciona. Eu falei assim, quem é a mãe da criança? Perguntei pra ela, né? Ela falou assim, sou eu. Falei, quem é a mãe da criança? É minha mãe. Assim, ok. O que acontece nessa relação que a tua mãe tem que te permitir educar o teu filho? Aí ela ficou parada assim, me olhando. Ela ficou, não sei, sabe? Da chute, né? Não é uma permissão. No momento em que tu é adulta, que tu já tem teu filho, que já tem tua família,
que tu está dentro da casa da tua mãe, porque daí tem uma desordem, né? Do que ela morava Aí que na tá. casa da mãe. Aí que tá. Eu ia falar isso, Chay. Em algum momento, essa mulher deu a permissão para a mãe, percebe? E quando se dá essa permissão? Quando ela ainda mora, mesmo adulta, na casa da mãe, a mãe se sente no direito de São educar meus essa filhos. menina. São meus filhos, a minha casa é meu Acontecia, acontecia muito com a minha irmã e com a minha mãe. Por um tempo, minha irmã morando com a minha mãe e com a minha sobrinha, a minha mãe e minha irmã viviam brigando por conta da educação da Bia. Por quê? Ah, mãe, não se mete, eu que sei dela. Aí minha mãe, não, você não sabe nada dela, porque quem passa o dia inteiro com ela sou eu. E aí começa essa questão de confusão, né, de lugares, confusão de papéis, de crachá. Né? Então, quando acontece essa inversão, essa mãe brigando, né, para ter esse papel. E assim, Chaya, sabe o que me lembrei agora? Você comentou de mães que também não conseguem ter acesso à criança por ela mesma. Eu não consigo. E eu entrego para minha mãe mesmo, porque eu não consigo. Tem algo dentro de mim, algo dentro de mim que eu não consigo acessar essa criança. E aí tem vários, né, caminhos que podem trazer esse resultado. Primeiro, que essa mulher pode ter tido o que a gente chama na constelação familiar de amor interrompido. Onde em algum momento essa criança, ela interrompeu o amor com a mãe. Por N motivos. Pode ser que ela ficou internada no nascimento, a mãe ficou internada no nascimento. Pode ser que essa mãe não conseguiu amamentar essa criança, esse bebê. Faltou essa ligação na amamentação. A mãe, de repente, teve que trabalhar logo cedo e ela com, né, bebê teve que ficar com alguém. Interrompeu. Então, como eu digo, amor interrompido é quando em algum momento, né, vamos colocar aqui a mãe e a filha. Deixa eu tirar os outros bonecos para não confundir. Em algum momento, isso. Há uma simbiose com a mãe, simbiose que tem uma ligação forte aqui, né? Percebe? Eu tô colocando um fiozinho aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Ó, tem um fio aqui que une, que é essa união, já começa lá na gestação, essa ligação. Por algum motivo, essa ligação rompe. Saiu. Ó, tirei. E interrompe essa conexão aqui. Há um afastamento. Essa criança sente essa interrupção e não consegue mais se relacionar de uma maneira até geral. Ela vai ter um pouco mais de dificuldade de se ligar às pessoas. Relacionamentos amorosos. Ela até vai de corpo, mas não de alma. Muitas mulheres acabam indo muito com o corpo, né? Trazendo só o corpo, a beleza do corpo, colocando, né, muito em evidência o corpo, ela não quer entregar esse coração, tá? E aí, é claro, tem questões com o pai, mas a gente fala aqui que esse amor interrompido, ela vai ter dificuldade nas relações, de confiar, de se entregar, e inclusive para os filhos. Então, essa criança que teve o amor interrompido com a mãe aqui, ela vai para a vida adulta. Ela cresce, fica adolescente e vai para a vida adulta com dificuldade de conectar com as pessoas, inclusive com os filhos. Aí, então, ela que na fase adulta, ela não vai conseguir, ela tenta e não consegue ter essa ligação com os filhos. Outro motivo que pode levar também a entregar esses filhos para a avó, né? Então ela está aqui, vamos colocar pegar um outro bebezinho aqui. Deixa eu ver, um pequenininho aqui, a menininha. Outro motivo que leva ela, então tá a mamãe e o papai da mulher aqui, né? Essa mulher se casa, enfim, tem uma relação e dessa relação tem esse menininho. Só que aqui antes, quando ela era criança, bebê, teve uma irmã, um irmão que não pôde vir. Olha... E aí, essa mulher aqui, de forma inconsciente, não é uma regra, tá, gente? Mas já aconteceu. A gente vê em constelações,
O falecimento de uma irmã, de um irmão que não foi visto, que não foi dito, que não há pertencimento, que a gente fala na constelação, que houve uma exclusão aqui dessa criança, e aí quando há exclusão parece que abre um buraco aqui, abre um vácuo aqui. Então é como se essa criança não existisse mesmo no sistema familiar. E aí essa mãe, de forma inconsciente, entrega, entre aspas, né, vamos dizer assim, esse filho para ocupar esse lugar aqui. Gente, chega a me arrepiar. Ah, dá, né? Eu não dou conta. Ela vira, né, de forma inconsciente e coloca aqui, mãe, eu não dou conta, cuida, né, dele aqui para mim, para ele preencher esse vazio que tá aqui entre nós. Nossa. E aí entrega esse filho para cá. Muito forte isso. Tá fazendo sentido, pessoal? Nossa. Como é que é ouvir isso? Vou ativar aqui agora. Gente, não sei vocês, mas eu uou aqui. Quem ficou uou, bota um emoji aqui, aquele emoji. Eu acho tão bonitinho aquele emoji. Cara, é muita informação. Sério. E assim, não é uma coisa simples ter harmonia, né? Porque se eu não entendo, eu não entendo a dor do outro, eu não entendo o meu lugar. Uma questão, gente, que aconteceu aqui, por exemplo, eles falou, não é fácil. Eu tô falando de um lugar porque eu aprendi, porque gente, eu bati cabeça. Então, quando a gente fala que, você tá indo para outro lugar, você tá invertendo papel, a gente não tá em momento de julgar vocês, mas sim de trazer consciência e clareza. Por exemplo, eu por muito tempo, eu nem sei se minha sogra tá aqui ainda, ela estava até agora há pouco, mas eu por muito tempo, e eu me dou muito bem com a minha sogra, mas eu por muito tempo projetei nela o amor da minha mãe. Como minha mãe era um pouco distante, porque ela tinha as questões dela, minha mãe tinha as questões dela. Minha mãe era alcoólatra, então ela não me dava o que eu achava que ela tinha que me dar. E aí tem esse julgamento também nosso de pintar o nosso pai e nossa mãe do jeito que a gente quer, e aí se essa pintura não é do jeito que a gente desenhou, aí a gente se revolta, né? Ui, caiu meu brinco. Minha sogra tá aí. Tá ali. Poxa, caiu meu brinco. E aí, o que aconteceu? Por muito tempo, por conta dessa relação com a minha mãe, que eu sentia muita falta, e minha mãe era sempre muito distante, ela não me visitava, ela não saía de casa para nada, enfim. E minha sogra muito amorosa, sempre muito próxima. E eu falava sempre para minha sogra, você é minha segunda mãe. Você é como se fosse minha segunda mãe. Também. Olha como a orelha tá vermelha, tem alguém falando de mim aí. Mas assim... E aí, só que isso dá problema, gente. Eu tô fugindo um pouquinho, assim, porque ela também é avó, né? É avó dos meus filhos, exatamente. Mas aonde eu quero chegar com essa conversa é na nora e na sogra, calma. É outra história aqui, mas não é essa que eu quero contar. E aí eu olhava para minha sogra como uma segunda mãe. Você é minha segunda mãe, projetava, né, esse carinho, esse amor, né? Não que hoje não tenha, mas é diferente de antes. Eu sinto que nesse lugar de projetar nela minha mãe, eu também criei de forma energética algo com a minha cunhada. Por quê? A minha cunhada é filha dela, da minha sogra. Sim. Então é como se estivesse disputando a mãe, entendeu? Como assim? Não é por mal, é inconsciente. Como assim ela é tua mãe? Ela é minha mãe. E aí pode causar alguma coisa ali. Quando eu comecei a entender isso, comecei a voltar para o meu lugar de nora, recebo amor, recebo carinho, a gente adora conversar, né, sogra, tomar um vinho, mas é como nora e sogra, como amiga, enfim. É outra história, não como uma segunda mãe. E aonde que eu quero chegar nisso? Quando a nora e a sogra começam a disputar por conta do marido. E aí usam as crianças, as pobres das crianças. Então, assim, a mulher fala pro homem, a sua mãe... Né? Então, a sua mãe deu doce pro fulano. Não é que ela tá preocupada com a criança. É que ela não gosta da relação da sogra porque o marido tá casado com a mãe, né? O marido tá casado com a mamãe dele. Aqui gera conflito, porque aonde que tá meu marido? Porque energeticamente ele tá casado com a mãe dele. Falta o marido aqui.
Aí ela vai arranjar intriga com a criança por conta dessa relação aqui. Não tem nada a ver com a criança. Ofendida, se sente trocada, se sente abandonada, porque o rapaz, o marido, o parceiro, tá com a energia para a mãe. E aí dá confusão aqui com a criança, acaba sobrando para a criança. E a criança fica sem o amor da mãe e acaba ficando sem o amor da avó, porque a avó acaba pegando ranço ali, né, por causa da função toda com mãe. E isso já aconteceu na situação familiar que eu conheci. E é muito comum, e até disputas de cunhadas mesmo, né? Na época que eu era casada, eu tinha uma relação fora do comum com a minha ex-sogra, né? Ela já é falecida. Tanto que o nome da Lavínia é Lavínia Amabile por conta da minha sogra, né? Da minha sogra. E ela sempre teve assim, um apego, um carinho por mim. Sempre. E eu, né, por conta disso, aproveitei todo o amor, porque a minha mãe também acabava sendo muito distante por conta de toda a história que ela teve. E eu me apeguei muito a ela. E, gente, pensa, eram mais cinco cunhados que eu tinha. Eram 5 cunhados e 5 irmãos. Todos não gostavam de mim. Porque as cunhadas eram, a mãe só dá atenção pra Chay. Porque a sogra só dá atenção pra Chay. E a Chay já nem gosta de atenção, né? Gente, se virem, façam o melhor de vocês. Estou fazendo o melhor aqui. Porque pra mim era competente, né? Então é importante a gente olhar pra isso. Essa relação, ela é saudável? Até que ponto, né? Ah, não, eu tô gostando, pra mim tá bom, pra mim não tem problema. A gente tá trazendo clareza aqui hoje, né? Eu gosto de fazer essas provocações, porque no momento em que tu conhece, né? Quem diz a frase, né? Eu não vou lembrar de quem é, mas que a mente que se expande nunca mais volta, né? Pro seu tamanho de origem. Então, não tem como desver. Não consegue desver. Então, a gente precisa também olhar para isso, pessoal. Bota emoji aqui, escreve que se faz sentido. Sei que muita gente está só ouvindo também, né? Mas é bem importante ter essa clareza de compreender a função de cada um para que as crianças tenham uma vida mais saudável, né? Tem uma vizinha minha que ela tem 84 anos, uma vozinha toda vozinha que eu vejo me dá uma dorzinha e como quero pra mim brincar. E eu tava conversando assim com ela, né? E ela falou, porque os meus netos estão de férias e nem vieram me ver, né? Olha só como que é. E assim, é sozinha. Né? A função da avó, todo o conhecimento da vivência que ela tem, todo o amor que ela tem para dar, ela não consegue. Porque os filhos, né, acabam não deixando. E como que vai crescer essa criança sem esse amor, né, com essa falta? Essa conexão, né? Porque é importante. Tava lendo aqui, tava procurando que tinha alguém comentado alguma coisa aí. Eu vi que era grande, aí achei que a Carmen colocou. Quando eu ganhei a Lave, minha neta, eu quis dar atenção que não conseguia dar para minhas filhas, porque eu trabalhava o tempo inteiro. E não dei a atenção que minhas filhas necessitavam. É isso, por isso que algumas filhas não olham com bons olhos. Por quê? Porque agora ela quer compensar, poxa. E quando né? eu ganhei, né, Sandra? Olha só, quem ganhou a filha? Foi eu ou foi ela? Quando eu ganhei, ela escreveu aqui. Quando eu ganhei a Lave. Minha Lavínia, minha neta. Tu viu, né? Tu viu só. Então, tá tudo certo. Essa avó vai ter agora. E ter essa, como a gente estava falando, conexão com a avó é importantíssimo, né? Porque ali que se vai passar, né, todo o nutriente daquela árvore. O fruto, né? Aqueles filhos são os nossos frutos. Você é o fruto da sua mãe e do seu pai. E daqui são raízes que vão dar os nutrientes para essa criança seguir. Com alguma coisa da família que é bom. É mesmo minha avó, que nem você falou, sua avó, né? Não tá mais aqui, mas você tem ela aí dentro de ti. Em alguma coisa não tem ela aí dentro, tá no teu gene já. E às vezes a gente nem conheceu, mas tem um jeitinho que a pessoa fala, nossa, parecia sua avó. Mas eu nem conheci, mas tá aí. Nossa, tá a Lavínia tem muito isso da minha ex-sogra. Tem, tanto que fala assim, nossa, como que pode? Ela fala as coisas do mesmo jeito e eu tava grávida dela. A minha ex-sogra faleceu. E tu falou, faz total sentido, assim, eu me vejo
né? Essa questão da avó, da minha avó, né? A força. A força, ela vem... Inclusive, Sandra, que eu acho que, não sei se isso tem a ver ou não, eu tenho, a minha avó, ela faleceu de problema no coração, né? E eu nasci com um sopro, né, no coração. É quase que eu tomo, né? Eu tomo a dor, né? Vó, eu vejo você, vó, você tá aqui, ó, por amor a você, né? Exatamente. É bem isso, assim. Amo ser vó. Então, a Marisa é uma coisa de louca, né? O Pedro tem o WhatsApp ali, né? A gente até foi bem resistente do Pedro ter um celular, mas sabe aquela coisa de um troca o celular e o que trocou vai indo pro outro? Acabou que ele conseguiu antecipar um celular, mas a gente procura cuidar, inclusive a gente botou o YouTube Kids, ele fica bravo quando acaba as 4 horas dele, acabou o meu tempo, acabou. O telefone desliga, não tem o que fazer. E aí ela manda o WhatsApp pro Pedro. Aí eles trocam aquelas figurinhas de sticker, sabe? Sticker. Aí ai mãe, a avó tá me mandando uma figurinha, eu mando pra ela e eles ficam se conversando. De vez em quando ela manda oi lá pro Bernardo, né? Que é o adolescente aqui da casa, tem 16. E aí esses dias ela mandou uma figurinha pro Bernardo. Aí o Bernardo, a avó me mandou aqui, achei fofo. Que amor. E olha, gente, não dá para privar eles disso, eles precisam. Porque nós, enquanto mães e pais, nem sempre a gente consegue dar só esse amor. É muita atenção, é trabalho, é função, né? A gente tem todas as outras funções que precisa fazer também. E os avós estão ali prontos só para dar esse amor, só para dar esse alimento, esse carinho. Transbordando, né? Os avós vão me amar, agora que vai ter de avó. Isso que eu queria falar. Isso que eu queria falar também, ainda bem que eu lembrei disso, que você me fez lembrar. Não reclame, gente, não acha ruim da avó tá mimando os netos, mimando assim de uma maneira saudável, de estar dando carinho, atenção, amparo, enfim, qualquer demonstração de amor e carinho que talvez você não teve, que bom, porque nem toda avó é assim. Exatamente. Tem avós que não conseguem ainda também dar por conta dessa, né, esse amor interrompido, que a gente fala, essa desconexão que teve. Então, tem avós que não conseguem dar esse carinho, essa atenção, essa aproximação com os netos por conta dessas dores. Então, poxa, é uma bênção se a avó está conseguindo ter acesso, se ela consegue ter essa energia de dar, de transbordar, pô, deixa. E se a avó não consegue, eu sempre digo assim, porque eu já tive mães que reclamaram, já chegaram na mentoria reclamando, né? Porque a minha mãe não tá nem aí pro meu filho, porque minha questão foi difícil. Calma. Vamos começar a resolver isso aqui. Não, mas eu quero ver do meu filho. Não, a criança é reflexo do adulto. Se tem uma mãe que não tá se sentindo acolhida, se tem uma mãe que tá se sentindo doída por conta de ações da sua própria mãe, vai reproduzir comportamento, vai reproduzir padrão. Né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, eu sempre indico, né? E aí eu trabalho muito com as parcerias e por isso que a Sandra tá aqui para fazer esse papel. Porque eu digo, eu vou até um ponto, gente. Depois desse ponto, se eu vejo que o negócio é mais profundo, eu vou indicar alguém que seja, né, esteja alinhado com o meu propósito no trabalho, para que a pessoa possa deslanchar, porque o meu objetivo é realmente ver as pessoas bem, né? Então, se tem uma mãe que ela tá com essa dor muito enraizada de, olha, eu não vou deixar cuidar porque ela não cuidou de mim, ou a minha mãe não consegue cuidar, então eu vou privar ela de tudo. Gente, isso é castigo. É muita dor, né? É um ciclo, e a dor é um ciclo. Para quê? Eu falo assim, para quê? É um para quê vingativo, não é saudável. Né? Então, assim, olha com bons olhos para essa pessoa. Se ela não dá conta de dar amor, atenção, qualquer coisa de demonstração que você está esperando, é uma expectativa tua interna, é uma pintura, aquilo que eu falo, ela pintou isso de expectativa. E nem todo mundo vai, até mesmo você que está julgando, né, essa mamãe aí que está julgando a avó, enfim, ela também não vai atender certas expectativas. Somos seres humanos imperfeitos. Então, assim, olha com bons olhos. Só isso que eu tenho para falar. E é um exercício fácil? Não é. Não é. Somos seres julgadores por natureza. A gente piscou, tá julgando. Só que a gente faz esse exercício. Eu vou olhar com bons olhos para essa pessoa. Né? A Alice colocou aqui, pior quando a avó dá para os outros netos e deixa faltar para o outro.
E ela tem alguma coisa com esse neto. A gente não pode saber o que é, mas tem alguma coisa, né? Que talvez ela está acessando a dor através dessa criança. E é dolorido para ela acessar essa criança. Não é por mal. Eu acredito muito assim, não existe bruxas, né? A mãe é bruxa má, a avó é bruxa má, não. Talvez ela ali tenha uma dor emocional, ela tem uma dor de história de vida que essa criança A lembre. Disney tá Às vezes, aí pra isso, né? Olha os filmes que a Disney tem feito, né? Das malévolas, das bruxas, assim, né? às vezes, ó, o que acontece é, vou dar um exemplo aqui, não precisa ser o caso dessa, né, questão que a Alice trouxe, mas crianças de outros casamentos, de outras relações, aquela avó, ou até a própria mãe, ó, vai olhar para aquela criança e não vai conseguir ter acesso àquela criança porque ela lembra o pai da criança que abandonou, que saiu, que se separou, que teve uma relação abusiva ou qualquer outra questão dolorida. Então, cada vez que eu olho para essa criança, eu tive esse relacionamento. Então, eu tive esse relacionamento, desse relacionamento veio essa criança, certo? Desse relacionamento veio aqui essa criança. Esse aqui é um desafio. E aqui, por algum motivo, sai. Tá? E olhar para essa criança aqui me causa dor. Por quê? Porque essa criança me lembra alguém que me causou dor. E eu não consigo ter acesso a essa criança, me afasto. Por quê? Porque quando eu olho para você, eu vejo ele. Ele me causou dor. Ou seja, você me causa dor. Né? Então, a dificuldade, o desafio de relacionamentos que não deram certo, que por algum motivo não continuaram, é olhar para esse parceiro, tira essa criança da jogada, não tem nada a ver, olha para esse relacionamento aqui anterior e falar para esse cara aqui, ó, você é o pai certo dele aqui, ó. Olha para o teu parceiro e diga, você é o pai certo dele. Não é pai certo. Não é pai certo porque ele é tudo melhor. E tal. Não, sabe por quê? Daí a gente explica na constelação. Por que que ele é o pai certo dele aqui? Porque se fosse outro homem, não seria ele. Seria outra criança. Seria outra criança. Por isso, ele é o pai certo para ele. Mesmo sendo torto. Gente, não é fácil. Gente, top demais, top demais. O que tá, me falem, gente, comentem aí o que tá. E aí pode acontecer justamente, essa avó não consegue ter acesso a esse neto, talvez porque essa avó, quando olha para esse neto, ela lembra de alguém. Nem precisa ser o pai dessa criança. Pode ser até um parceiro dela, o pai dela, que causou dor. É uma projeção. Ela lembra de alguém. Isso me faz lembrar. Já viu, gente? Quer ver um exemplo? Você chegar num lugar, no trabalho, num lugar novo, que você olha pra cara da pessoa e fala, não fui com a cara da pessoa? Eu fazia isso direto. Eu nem conheço a pessoa, não falei com ela, mas alguma coisa me diz que não é boa coisa, que eu não fui com a cara. Só uma vírgula. É um raio-x que teu sistema faz ali, teu sistema faz. Teu sistema quer economizar energia. Ele bate o olho, ele vai fazer uma ligação com alguém que você já se relacionou. Aí, essa ligação... Eu gostei dela, fui com a cara dela, porque eu te lembro alguém legal. Agora você bateu o olho, putz, não fui com a cara dessa Sandra. Sei lá, parece meio arrogante, meio sei lá o quê. Olha o jeito dela, eu te lembro alguém que te causou dor. Gente, não, olha, é muito top, muito top. Assim, ó, dava pra gente ficar aqui, ó, pelo menos mais umas 3, 4 horas falando, né? Mas é bem isso. Travou a Sandra?
Tô aqui, tá me vendo? Voltou. Mas é bem isso, Então, assim, de reconhecer, né? De saber. Tudo é questão de tu se permitir também, né, Sandra? De eu quero olhar para isso, eu quero mudar essa situação, eu não quero que seja assim. porque todo esse olhar não é do dia para noite que você vai ter. Eu tô tendo esse olhar que eu tô trazendo para vocês, gente. Eu tô dentro da constelação desde 2017, 18. Não é assim do dia para noite. Uhum. É você realmente estar disposta e disposto a aprender, a se conhecer. Uhum. Porque muitas vezes aquilo que você falou, lembra da mente, ela não volta Isso. mais quando ela se expande? E aí, por isso que tem muita gente que mesmo sabendo dessa live, mesmo precisando, não está. Uhum. Claro que pode ser que ela tenha um compromisso, pode ser que ela tenha alguma coisa, mas pode ser que ela também não quer ver. Uhum. Porque a partir do momento que a gente vê e toma consciência, a mente expande e não volta mais. E aí eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que me responsabilizar. Por isso que aquela mãe que reclamou, por que minha mãe não repreendeu a criança na hora? E que inclusive não está na live. E por que você não faz isso? Por que você está querendo fugir dessa responsabilidade com a criança? Será que você está querendo ser a boazinha com a criança? Você está precisando de uma aprovação com essa filha, com esse filho? E por isso você não consegue repreender e joga no colo do outro para fazer isso? Então, se essas pessoas precisam, não estão aqui ou não querem acompanhar, é porque elas não querem se responsabilizar. E, mais uma vez, não estou julgando, é realmente dar aquela chacoalhada que eu falo de vez em quando, aquele sacode, para colocar o pingo no i e as responsabilidades no colo de quem quer. Porque nem todo mundo quer, e tá tudo bem, com resultados e consequências. Eu não sei o quanto isso está impactando na tua vida. Talvez não está doendo tanto, eu digo. Talvez ainda precisa mais um pouquinho de dor. Eu precisei. Teve questões que eu deixei para depois, e aí a hora que não aguentava, mas eu tive que resolver. Não, e eu lembro de tu falando essa frase para mim, inclusive, né? Que eu já tava, fazia tempo que eu queria fazer a constelação, que foi muito importante para mim. E eu nunca priorizava. E aí, quando o negócio ficou assim, ó, não tinha mais jeito. E aí eu também não tinha condições naquele momento ali. Aí eu percebi que a conexão é um momento que a gente cria. Ponto. Não, gente, eu sou prova viva disso. Hoje eu posso falar assim perante todo mundo, perante Deus, assim, que eu sou prova viva de que condição a gente cria. Porque eu tenho uma história que eu não conto tudo aqui, mas que a Sandra acompanhou uma boa parte, que eu literalmente cheguei no fundo do poço, onde tava lá só eu, né? E ainda cavando para poder fundar mais, mas não tinha mais o que fundar. Então, assim, quando a gente chega nesse momento, e por isso que eu digo que eu aprendi, hoje eu posso falar sorrindo, né? Que eu aprendi com a dor, é que realmente não precisa chegar nesse momento, mas que cada um tem o seu tempo e a gente precisa respeitar, né? Como eu digo, às vezes as pessoas perguntam assim, né? E isso eu aprendi muito contigo também, Sandra, porque eu lembro que tu falava pra mim assim, tu tem que parar de querer ser a salvadora das pessoas, né? Que a minha frustração maior aqui nas redes era, poxa, eu falo, eu ensino, eu trago conhecimento e parece que ninguém tá nem aí, ninguém quer saber. E realmente, isso aqui não é para todo mundo, né? Aprender a educar filhos de forma consciente, a dar amor, a sentir amor, a olhar para a dor, não é para todo mundo, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem que querer, a pessoa tem que querer, né? Então a gente não tem que obrigar. A pessoa tem que se As pessoas falam, é difícil ser adulto, quero voltar pro útero da minha mãe. Aí eu falo assim, é difícil ser bebê, é difícil ser adolescente, é difícil, cada fase tem sua dificuldade. Não é fácil, um bebê tá chorando e ninguém sabe o que é. E ele tá chorando e a pessoa, né, nós mães estamos tentando adivinhar que choro é esse, e a criança tá ali, bebê chorando, não é fácil ser bebê. Adolescente, um monte de confusão na cabeça, identidade, tentando turma, pertencimento. Não é fácil. Uhum. Então, ser adulto também é difícil? Todas as nossas fases são difíceis, né? Eu falo assim que nós temos vários partos na vida, né? Tem o parto na barriga da mãe, depois tem o parto na infância, depois tem o parto na adolescência, e tem o parto lá na vida adulta, e tem gente que ainda tá na adolescência. Tem gente que ainda tá... então é isso. Nossa, aguardando o parto. Muito bom mesmo. Vou tirar uma cartinha. Ah, boa, boa.
vai ter mais lives, tá? Eu vou abusar da Sandra quanto ela deixar. Trazer esse conhecimento aqui. Não é abuso, é uma troca. É uma troca, é verdade. Gente, muito bom. Deixa eu dizer. Eu vejo você. Olha só. Olha só. Eu vejo você. É uma frase que a gente usa muito na constelação, mas ela não é tão simples assim. Não é tão... Ela é profunda. Não é só eu vejo você, Chay. Eu realmente vejo você. Porque tem pessoas que a gente não enxerga. A gente não vê aquela pessoa. A gente não dá o pertencimento para aquela pessoa. Então, a gente não vê. Então, por isso que nas constelações, quando eu faço esse movimento, eu realmente pergunto, você realmente vê essa pessoa? Porque eu sinto ali que não tá vendo. E a pessoa confirma, não. Então, é porque eu estou excluindo essa pessoa. Então, o quanto você está excluindo, talvez, a sua mãe, de ter essa relação com os netos. Então, trabalhar esse eu vejo você, também para a tua criança, que muitas vezes reclama dessa falta de atenção, de amor que não teve, né? E a outra carta aqui que eu tirei, você não acredita? Quero ver. Por favor, me olhe com bons Olha, olhos. gente, muito conectado, gente. Muito, porque a gente falou aqui na live. Olha com bons olhos, Por né? favor, me Gente, olhe anotem com bons olhos. isso. Vejam isso. Vejam realmente, né? Estejam nessa live vendo e sentindo isso, percebendo, usufruindo de tudo isso, porque com certeza não vai ser mais a mesma coisa a relação de vocês com esse conhecimento que vocês adquiriram aqui hoje. Então, eu digo isso por experiência própria, né? Eu posso dizer hoje que eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, por conta da constelação, muito, em que eu realmente aprendi a ver ela e não só cobrar, né? Porque a gente tem muito essa questão do cobrar, do querer, do não faz comigo, não vou fazer com o outro. Se coloca um pouquinho no lugar, né? De sentir como mãe, né? Poxa, eu fico pensando, hoje até me emocionei um pouco aqui, porque hoje eu tava na Vini, tava fazendo as crianças dormirem, e aí eu deito com eles, né? E a Lavínia falou, o Murilo queria comer alguma coisa, eu falei assim, tá, mamãe já pega, porque agora eu tô tão quentinha aqui. E aí a Lavínia falou pra mim, deixa que eu pego. Olha só o movimento dela. E aí eu falei, assim, dela, assim, deixa que eu pego pra você, mamãe, você tá quentinha. Eu falei, mas eu também está. E a mãe aqui sou eu cuido de vocês. Quando tu for mãe, tu vai cuidar. Hoje eu cuido, mas obrigada, filha. E aí ela recebeu, sabe? Ela recebeu aquilo, acolheu. E é bem isso. É tão fácil. Não é tão fácil, né? Não é fácil. Eu vou refazer. Mas é tão simples a gente ver esses movimentos. São movimentos simples, mas que fazem toda a diferença numa vida, né? Se eu dissesse para ela, vai lá, pega a responsabilidade dela de querer sempre acolher a mãe, sendo que é a mãe que acolhe, né? E por isso que é importante a gente ter essa função. Eles fazem esses movimentos porque eles só querem ver os pais bem, né? Eles só querem ver os pais bem. Eu só quero, o que eu disse uma vez para você, acho que foi até numa constelação toda. Geralmente eu não lembro muito das constelações, sabe que é muita constelação, né, gente? Mas, se não me engano, eu falei algo assim pro grupo, né? Pro grupo todo. Os filhos estão bem quando os pais estão bem. Então, ela só queria ver você bem ali naquele momento. Só que aquele momento, ela, de forma inconsciente, naquele ímpeto ali, ela se torna uma cuidadora de você. Exatamente. Né? Então, que uma vez ou outra, ok, agora que se torna uma repetição é perigoso. Exatamente. E esse me olhe com bons olhos aqui é para você que tem uma dificuldade, seja aqui o tema ação aos avós, né? Mas olhe com bons olhos para todas as pessoas também, né? E é difícil olhar com bons olhos. Mas quando a gente traz essa frase aqui na constelação, me olhe com bons olhos, é você olhar que por trás dessa casca que a gente tem aqui, tem um monte de coisa aqui dentro, que às vezes você nem sabe o que a pessoa passou. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não faz ideia. A gente sabe que passou, mas não estava na pele dela para sentir, né? Mesmo assim, mesmo sabendo, não estava na pele.
Nossa, Sandra, que live, que conteúdo, meu Deus, que coisa mais rica. Sério, eu ficaria aqui por horas. Tava muito Bom, eu não vejo o tempo passar também, né? Ontem dei mentoria, dei 3 horas de mentoria, elas estavam ali também. Pilhada, muito bom mesmo, muito bom. Te agradecer de todo o coração por trazer para nós esse conhecimento, né? Eu acredito e sei que com certeza as pessoas não vão sair dessa live aqui sem ter adquirido um conhecimento que seja ali o de aprender a ver, né? De aprender a enxergar e de aprender a enxergar com os bons olhos, né? Não é só ver, né? É o ver com os bons olhos, é entender, é o compreender. E a gente teve aqui conteúdo para te ensinar a fazer isso, a perceber como faz isso, né? Para sair dessa posição de reação e começar a ter mais consciência e ação, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Boa. Vou colocar no assunto da live, que vai ficar aqui por 24 horas, tá? Como a Sandra já me deu uma ideia muito boa. Gostei dessa ideia. Vou deixar aqui disponível a live por 24 horas. Vou avisar. Sandra, de coração mesmo. Eu agradeço. Muito obrigada, gratidão por todo o conhecimento e pelo teu tempo, por estar disponibilizado aqui, né? Por estar aí com a tua família, a gente está aqui fazendo nossa troca, para trazer mais conhecimento e ajudar mais famílias também. Estamos esperando com uma sopa lá embaixo. Coisa boa, vai lá, aproveita. Eu tô quase terminando o meu vinho. Gente, vamos também na base da troca aqui, né? A gente gosta muito dessa questão da troca, o equilíbrio, né? Na constelação a gente fala do equilíbrio. Você recebeu aqui, o que você vai fazer com o que você recebeu hoje? Então, para que seja uma troca boa, né? Comenta com alguém, olha, eu aprendi ontem com a sua mãe, com o seu marido, ou compartilha essa live com uma amiga. Não é só curtir, compartilhar, de repente. Sabe quando a gente repete, Chay, hoje eu aprendi XYZ. Isso você tá saindo daqui de dentro e indo para fora. Senão você fica só aqui dentro, fica aquela obesidade, né? Então, faça algo de bom com isso que você recebeu aqui hoje. Quantas pessoas não pode ajudar na tua família, no teu círculo, na escola, no dia a dia, né? Nunca ouvi falar desse assunto. Quantas pessoas já não aconteceu isso, né? E aí tu poder falar, pensa um pouquinho sobre isso, eu ouvi isso, né, numa live. E é bem isso mesmo, é de transmitir conhecimento para a gente poder fazer esse sistema girar de forma mais positiva, né? Obrigada, sogra. Beijo. Sogra do... Gente, muito obrigada para quem ficou aqui até agora. Vocês estavam ajudando muito. Absorvam esse conteúdo. E gratidão. Obrigadão. Beijo, Chay. Até. Beijo, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau.